Isso aqui é aqui que eu me amarro em Deus, irmão. O rei chamou eles para fora, versículo 28 diz assim: aqui, irmão, Nabucodonosor, que até então estava sendo adorado e queria ser adorado como Deus, ele começa a pregar agora em Babilônia. Olha o que ele disse. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu único Deus. Por mim agora é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitos em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Dá para adorar esse Deus, irmão? Dá para adorar esse Deus? Fique de pé adorando o nome do Senhor. Fique de pé adorando o nome do Senhor. Fique de pé adorando o nome do Senhor. Mamoninho, dá para eles cantar aquele de novo? Canta, irmão, adorar. Canta novamente. Vem cá, irmão, louvar o Senhor. Paulo Baruco. Vem, enquanto eles vêm louvando, eu quero que todos os jovens venham para frente. Aqueles que estão passando por luto, estão sendo tentados. Satanás está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer. É mentira do diabo. Ele quer nessa noite te dar vitória, quer restaurar a tua vida espiritual aqui. Você vai ser um pregador, vai ser um cantor, vai ser um profeta, vai ser um vaso nas mãos de Deus. Vem adorar. Venha para frente, vem adorando, vem com o espírito de adoração, porque Deus vai fazer algo diferente na tua vida nessa noite. Deus vai mudar a tua vida por completo nessa noite. Venha dizendo: Senhor, eu quero ser um adorador. Senhor, eu quero bendizer o teu nome. Aleluia. Queridos irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Tomai vossos assentos. Quero agradecer ao Senhor por esta tão rica oportunidade de podermos nesta noite estarmos reunidos para juntos glorificarmos, exaltarmos ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, também agradeço ao meu pastor José Wellington, que tem sido uma bênção para o nosso ministério, por esta oportunidade. A todos os meus companheiros, obreiros que aqui estão, que Deus continue abençoando a cada um. Queridos, eu vos convido a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e os versículos de número 14 a seguir. Texto bem conhecido. Aliás, eu sempre digo que não tem texto da Bíblia que seja inédito ou desconhecido para o cristão leitor da Bíblia Sagrada. Todo texto é conhecido. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Queridos, o autor desta carta, o grande apóstolo dos gentios,
o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja que estava em Roma, esta carta tem uma particularidade, porque é uma das únicas cartas que Paulo escreve a uma igreja a qual não é ele o fundador da igreja. Paulo escreve aos romanos, ele recebe notícia da igreja que estava em Roma, mas não foi Paulo que fundou esta igreja. Esta igreja possivelmente seja oriunda dos romanos que se converteram no dia de Pentecostes. Em Atos, capítulo 2, havia ali mencionado, pelo menos no texto, 16 nações reunidas naquele dia, aonde Deus derramou do seu Espírito, e todos que estavam reunidos naquela casa foram cheios do poder do Espírito Santo. E eles começaram a pregar. E diz o texto de Atos 2, que cada nação que ali estava, cada povo, de cada, seja ele de qual seja a origem que ali estava reunido, eles ouviram os apóstolos pregarem, cada um na sua língua de origem, falando eles das grandezas de Deus. Então, possivelmente, os romanos que ali estavam no dia de Pentecoste se converteram, voltaram para Roma, levando este ardor do Evangelho, e ali se estabeleceu uma igreja. Paulo escreve, e também ele demonstra nessa carta o desejo do seu coração de estar com aqueles irmãos, devido às boas notícias que ele recebeu. Agora, no verso de número 15, ele vai dizer: e assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. No verso 16, aonde eu quero me ater nesta mensagem esta noite, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Para nós entendermos o que Deus tem para nós através desse texto, precisamos primeiro entender o que é Evangelho. Ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Existem hoje no meio da igreja, quando eu falo de igreja, não entendam, pelo amor de Deus, que seja simplesmente o ministério do Belém, mas a igreja que está no mundo, a igreja que está nos quatro cantos do planeta Terra, seja ela como organismo ou como organização. Existe no meio da igreja, no mínimo 3 grupos de pessoas referente ao Evangelho. Existem aqueles que se dizem cristãos, que são a vergonha do Evangelho. Existe outro grupo que não se envergonha do Evangelho. E existe aquele grupo que se envergonha do Evangelho. Eu quero crer nessa noite que o grupo que aqui está é o grupo que não se envergonha do Evangelho. Que não seja o grupo que tenha vergonha do Evangelho. Que não seja o grupo que seja a vergonha do Evangelho. Mas que nós possamos levantar a cabeça e anunciar este Evangelho sem nenhum receio, porque o Evangelho é de Cristo. Primeiramente, vamos entender
para nós chegarmos o que é evangelho, precisamos meditar um pouquinho do que não é evangelho. O evangelho que Paulo anunciava não era o evangelho da prosperidade. De forma alguma você vai encontrar em todas as cartas de Paulo anunciando o evangelho. Em nenhuma delas Paulo vai exaltar o evangelho, o pseudo-evangelho da prosperidade. O porquê Paulo não anunciava o evangelho da prosperidade? Porque o evangelho da prosperidade é um evangelho falso, não é o verdadeiro evangelho. O evangelho da prosperidade, ele não é o evangelho da cruz. O evangelho da prosperidade, ele promete conforto e não sacrifício. Ele promete sucesso e não renúncia. Ele promete riquezas na terra e não uma morada no céu. O evangelho da prosperidade, ele coloca o homem no centro, mas o evangelho da cruz, Jesus, sempre está no centro de tudo. O evangelho da prosperidade é Deus que está a serviço do homem, mas no evangelho de Cristo é o homem que está a serviço de Deus. Paulo jamais anunciou o evangelho da prosperidade, porque o evangelho da prosperidade, ele é falso. Ele confunde prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu. O evangelho da prosperidade troca a cruz por riquezas, troca a salvação por dinheiro. Mas o evangelho de Cristo é aquele evangelho que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e segue-me. É se você quiser, você não é obrigado. Este falso evangelho, ele substitui a promessa das mansões celestiais por mansões na terra. O evangelho da prosperidade, ele é popular, mas ele não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Ele produz entusiasmo na carne, mas não alivia a consciência da culpa. Se você, infelizmente, ligar o rádio em muitos programas que se dizem serem programas para evangelizar, na televisão, a maioria deles é te chamando para ser próspero, é te chamando para ser rico. Eu quero que você entenda que não estou aqui pregando contra a riqueza, contra a prosperidade, porque você possuir bens materiais não é pecado. Você ter dinheiro, você ser próspero, não é pecado. O pecado é você colocar o teu coração nos bens materiais. O problema não é a riqueza, o problema é colocar o teu coração na riqueza. Você liga o rádio, a televisão, as pessoas estão dando testemunhos, dizendo: quando eu vim para esta igreja, eu estava falido, quebrado, estava no fundo do poço, mas quando eu aqui cheguei, a minha vida mudou. Hoje eu tenho 2 carros, 3 carros na garagem, casa na praia, apartamento, tenho empresas, é um sucesso extraordinário. Mas você não vê a pessoa dizendo: eu quando cheguei nesta igreja, eu era um pecador, adúltero, miserável, mas Jesus mudou o meu coração, a minha maneira de viver. Hoje sou uma nova criatura, transformado, lavado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Porque o evangelho da prosperidade, ele confunde a mente do homem. O evangelho que Paulo anunciava, ele também não estava totalmente centralizado em milagres. Ele
ele não pregava só milagres, milagres aconteciam, mas a prioridade de Paulo era anunciar o evangelho que liberta a alma, que cura a alma do homem. Porque, irmão, se você analisar a Bíblia Sagrada, você vai ver as gerações que mais viram milagre, foram as três gerações que mais viram milagres, são as três gerações mais incrédulas da Bíblia. A geração de Moisés, o povo que seguiu Moisés, viu o mar vermelho se abrir. Quantos aqui já viu um riacho se abrir? Quantos aqui já viu um lago se abrir? Mas a nação de Israel viu um mar se abrir. Quantos aqui já comeu pão que desceu do céu por um dia? Esse povo comeu pão 40 anos. Quantos aqui teve um par de sapato que durou 20 anos? A história bíblica vai dizer que as crianças que saíram do Egito, conforme o pezinho da criança crescia, a sandalinha crescia com o pé. Conforme o corpo da criança crescia, a túnica crescia conforme o corpo. 40 anos usando a mesma roupa. Moisés, queremos carne. Moisés ora, vem codorniz. O povo comeu 30 quilos de carne no deserto. Água saiu da rocha. Maná. Uma coisa extraordinária. Mas este povo sempre murmurando e sendo incrédulo. Tanto é que Deus extermina todos antes de entrar na terra prometida, com exceção da geração de Caleb, que entraram na terra. É uma geração que viu milagre. Milagre, irmão, não salva. Se você está pensando de converter alguém e levar em uma dessas igrejas que só prega milagre, é bem provável que essa pessoa se torne incrédula, porque ela vai lá e não é curada, ela vai mergulhar numa incredulidade tamanha que ela não vai sair nunca mais. Primeiro, até mesmo aqui, se Jesus nessa noite levantasse um paralítico aqui, muitos iam sair daqui dizendo: será que foi Deus mesmo? Será que não foi uma armação? Será que ela era paralítica mesmo? A geração que mais viu milagre foi uma das gerações mais incrédulas na Bíblia. A geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Milagres aconteciam, mas o povo era incrédulo. Agora, Paulo pregava o evangelho, mas não centralizava só em milagre. O evangelho que Paulo anunciava não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Muitas pessoas querem ter o título de cristão, de evangélico, de gospel, mas não querem seguir as diretrizes do evangelho. Hoje pela manhã, uma jovem aqui na classe Ruth, ela até citou uma frase, eu achei interessantíssima. A frase diz: se você for acusado de ser cristão, será que as provas seriam suficientes para te condenar? Porque ser cristão, ter o nome de cristão, de evangélico, não é o suficiente. Precisa obedecer. O evangelho é uma sequência de uma vida em retidão, de uma vida de separação. Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja na terra, mas infelizmente não faz parte da igreja que será arrebatada. Aleluia. Muitas pessoas têm o seu nome no rol de membros de determinadas denominações, mas infelizmente não tem o seu nome escrito no livro da vida. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Professam o nome de Cristo com os seus lábios, mas o seu coração está cheio de ódio e rancor.
está cheio de desejos maléficos, porque ainda não conheceu o verdadeiro Evangelho. Há um grande abismo, meus irmãos, entre os que dizem ser e os que fazem da sua vida uma vida de verdadeiro cristão. Há crentes que não têm sede de Deus, nem se deliciam mais com a palavra de Deus. Há crentes que não oram mais, não se alegram mais por estar na casa de Deus, amam o mundo e as coisas que no mundo há, são amigos do mundo e com ele se conformam. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Eles querem servir a Deus e as riquezas. Mas aqueles que ainda têm apetite pelas iguarias do mundo, nunca experimentaram o sabor do pão do céu que é Jesus. Pois Jesus disse: aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Se você sente desejo pelas coisas do mundo, está faltando se alimentar mais do pão do céu. Se você ainda é atraído pelo que o mundo te oferece, falta ainda complementar o desejo da tua alma com o pão que é a palavra. Existem aqueles que estão na igreja, mas correm para as fontes do mundo. Estes jamais beberam da água da vida, pois Jesus disse: quem quiser beber desta água, nunca mais tornará a ter sede. Eu não sei qual é a tua sede, mas essa noite eu posso te dizer que Jesus está aqui para saciar a sede da tua alma. Eu não sei em que ponto da sua vida você vem sendo tentado, você vem sendo confrontado, mas se alimente mais deste pão, beba mais desta água, porque é de graça, você não precisa pagar. Eu glorifico a Deus, porque aqui nesse púlpito, onde eu estou aqui há 18 anos nesta igreja, eu nunca vi o meu pastor ou obreiros que sentam aqui nesse púlpito vir aqui e trazer uma mensagem da prosperidade, que você tem que dar 100 para receber 10, tem que dar 1000 para receber 100. Olha a dificuldade para a construção do nosso novo templo. Mas mesmo assim eu nunca vi o meu pastor vir aqui e fazer um apelo, um desafio. Tudo está nas mãos de Deus, no tempo certo, na hora certa, porque tudo depende dEle, é para Ele. Então descansa o teu coração, aleluia. Mas o Evangelho, ele é simples, você não precisa inventar nada, porque o Evangelho que transforma não é aquele Evangelho recheado com filosofias, mas é o Evangelho puro e simples, que Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo diante do Pai e voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Isto não é Evangelho. Não é este Evangelho que Paulo estava se propondo a pregar, mas o Evangelho que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho não era dele. Ele está dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho não era dele. Você não deve se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho não é teu, o Evangelho é de Jesus. E o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome que se nomeie nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você professar esse nome, confessar o nome de Jesus, você verá o que Ele vai fazer. Até hoje eu comentei um pouquinho aqui na escola
como o evangelho chegou na Coreia. O evangelho chegou na Coreia em 1900, quando a Coreia era uma só. Quando o missionário desembarcou com um pequeno barco à beira de um rio cheio de Bíblias, um soldado o alvejou com uma espada. Ele desceu com uma Bíblia em punho para evangelizar o soldado. O soldado lhe alvejou no seu coração com uma espada. A única palavra que ele disse: Jesus, e jogou a Bíblia. Hoje está lá uma das maiores igrejas do mundo, aonde o primeiro missionário só pronunciou uma palavra: Jesus, mas lançou o pão. Oh, aleluia! Este evangelho tem poder, porque este evangelho é de Jesus. E quando você fala de Jesus, você fala daquele que desenvolveu o seu ministério em 3 anos e meio, um curto ministério, mas aonde ele ia atraía a multidão. Aonde ele ia, as pessoas eram tocadas pelo poder das suas palavras que saía da sua boca. Por onde ele passava, ele vai dizer em Lucas capítulo 4: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Quando você fala do evangelho de Jesus, você fala daquele Jesus que morreu, foi crucificado, foi cuspido em sua face, suportou uma pesada cruz, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, lhe transpassaram o seu lado com uma lança, furaram os seus pulsos, os seus pés. Mas tudo o que ele dizia é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E diz que sexta-feira, 3 da tarde, ele dá um brado e diz: Pai, está tudo consumado. E entrega o seu espírito e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém teve o poder de matá-lo, mas ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele se entregou por nós. Os seus discípulos ficaram, alguns deles, decepcionados, porque o seu mestre foi crucificado, foi morto, e agora estava sendo sepultado. Alguns deles ficaram decepcionados, colocaram uma pesada pedra na porta da sepultura. Mas no 3º dia marcado, a pedra foi removida e ele saiu para fora com vida. Domingo pela manhã, as Marias foram até o sepulcro levando um perfume caríssimo para embalsamar o seu corpo. E quando a Maria entrou, ela viu os lençóis dobrados colocados em cima da pedra. Ela saiu e perguntou para um homem que estava sentado em cima da pedra: o senhor não viu aonde colocar o corpo do meu mestre? E ele disse: ah, mulher, porque procuras entre os mortos aquele que já está vivo? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. É este evangelho que nós anunciamos. Não é de um Cristo que está morto, mas é de um Cristo que está vivo. É de um Cristo que a cruz não pôde detê-lo, a sepultura não pôde segurá-lo, mas ele está vivo para todo sempre. Não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho não é teu, o evangelho é de Cristo. E em segundo lugar, porque Paulo não se envergonhava do evangelho, ele diz: o evangelho é de Cristo. Segundo, é o poder de Deus. Ah, meu irmão, nós não pregamos um evangelho fraco, não. Nós não pregamos uma ideologia falida, mas nós pregamos o evangelho que é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Ninguém pode deter o poder de Deus.
Quando a irmã veio aqui cantar, ela fez menção do Salmo 113, versículo 4. Quem é como o nosso Deus, que estás exaltado nas alturas, que se prostra para ver o que está nos céus e na terra. Sabe, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu estudei alguns anos, continuo estudando a Bíblia, mas eu fico prestando atenção nas mínimas coisas, porque Deus pode falar nas mínimas coisas, te revelar coisas grandes. E uma das maiores revelações de Deus, que Deus me deu, foi através do meu filho mais novo, com 7 anos de idade. Eu andando com ele no carro, na época eu estava vindo do hospital com ele no banco de trás, ele falou: pai, eu estou pensando uma coisa. Eu falei: o que é, Anthony? Ele disse: você sabia que nós não vamos morar no céu? Logo eu me assustei. Eu falei: como que é? Nós não vamos morar no céu. Como assim, Anthony? É lógico, pai, se Deus é maior do que o céu, nós não vamos morar no céu, nós vamos morar em Deus. Aleluia. E logo me veio o texto de 1 Reis, capítulo 7, versículo 27, dizendo: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não lhe pode conter. Não é Deus que está no céu, é o céu que está em Deus, porque Deus é maior do que os céus, é maior do que a terra, é maior do que o universo. Quando falamos do poder de Deus, nós falamos do poder natural de Deus. Nós falamos dos atributos que estão intrínsecos, que são naturais da essência de Deus. Um Deus que não tenha este poder não é Deus. Quando falamos do poder de Deus, falamos do Deus onipotente. É aquele que tem o poder sobre todas as coisas para criar tudo sem ser criado por ninguém. Tudo que o homem faz, ele copia de alguém, ou já tem algo, e ele vai melhorando algo que ele já viu. Mas Deus criou os céus, a terra, o universo, sem copiar de ninguém, porque o criar faz parte da sua essência. A gente até prega e fala: Deus é eterno. Eu já preguei muitas vezes dizendo que Deus é eterno. Depois eu fui pesquisar alguma coisa e encontrei que Deus não é eterno. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus. Porque eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Só que a eternidade tem fim e tem começo. Como assim? A Bíblia, o salmista vai dizer que Deus é Deus de eternidade a eternidade. A eternidade começa nele e termina nele, mas Deus é além da eternidade. Eternidade só tem começo e tem fim nele. A Bíblia vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Esse é o poder de Deus que nós anunciamos. Um Deus que o profeta Isaías vai dizer no seu livro, capítulo 40. Quem é que mediu o universo com um palmo da sua mão? Quem é que recolhe os céus como uma dona de casa recolhe a cortina da sua janela? O sábio vai dizer em Provérbios capítulo 30: quem é que cerrou o vento no seu punho e as águas da terra na sua roupa? O que é, irmão? Deus pega as tempestades, todos os tsunamis, e faz assim.
Se Deus resolvesse atravessar os oceanos da terra, os oceanos ficariam vazios, porque toda a água do oceano ficaria na sua roupa. Aleluia! É o poder que nós anunciamos. Como que alguém pode se envergonhar deste evangelho de um Deus tão extraordinário? Quando falamos do poder do evangelho, do poder de Deus, falamos da onisciência de Deus, aquele que está acima de toda a ciência, que ensina tudo sem precisar aprender. Ele conhece o passado, o presente e o futuro como se fosse só o presente. Não precisa aprender com ninguém. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 40 também: com quem Deus tomou conselho? Quem é o conselheiro de Deus? Ele não precisa de conselheiro, não precisa de secretário, porque Ele é o Deus que está exaltado acima dos céus e da terra. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele sabe o que você está enfrentando hoje, Ele sabe o que o teu filho está fazendo agora. Você está aqui com a cabeça preocupada, onde está sua filha, onde está o seu filho, mas eu profetizo sobre a tua vida esta noite, que o poder deste Deus alcança ele lá, alcança ela lá, onde estiver, alcança a tua casa e a tua família. É o poder. E você fala da onipotência, você fala da onisciência, e você fala da onipresença. Um Deus que é onipotente, tem poder para criar todas as coisas. Um Deus que é onisciente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo, as legiões da maldade, eles não são onipresentes. Se eles estiverem atuando em São Paulo, essa casta de demônio não pode atuar no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Se ele estiver atuando no Rio de Janeiro, não pode atuar no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. É outra casta, é outra legião que atua. Mas o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui no Belém recebendo a tua adoração, está no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, está na Índia, na China, no Japão ao mesmo tempo. E não é em parte, Ele está na sua essência, completo, na sua plenitude. Porque o salmista disse: para onde fugirei da tua face? Ou para onde irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer até mesmo no inferno, até ali o Senhor está. Eu não tenho para onde fugir da sua presença. Você não tem para onde fugir da presença dele. Ele está ao teu lado agora, Ele te acompanha, Ele sabe. Adore ao Senhor, adore a Ele, porque Ele está recebendo a sua adoração esta noite. Ninguém pode deter o poder do Evangelho. Quem ousava pensar, alguns anos atrás, que o Evangelho entraria na antiga União Soviética, conhecida como as cortinas de ferro. Mas lá teve os abnegados homens e mulheres de Deus, que entraram com uma página da Bíblia, escondida em uma parte do corpo, e ali começaram a anunciar este Evangelho. E aos poucos o poder deste Evangelho foi minando as forças do comunismo, do socialismo, e as cadeias caíram, as correntes foram quebradas, as muralhas foram derribadas, e hoje o Evangelho pode ser pregado. O Evangelho vai aonde você não pode ir. O poder desse Evangelho faz o que o homem não pode fazer. O poder desse Evangelho faz o que a medicina não faz.
O que a ciência não faz, o que a filosofia não faz, o Evangelho faz, porque é o poder de Deus. Eu acho extraordinário quando eu vejo alguém dizer: roubou, matou, assaltou, fez, aconteceu, agora é crente. É assim mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque o poder do Evangelho alcançou ele. O amor do Evangelho alcançou a ele. O Evangelho faz o que você não pode fazer, o que eu não posso fazer. Tem gente que diz assim: eu jamais aceitaria. É por isso que não foi você que morreu na cruz. Por isso que você não é Deus. Porque já imaginou, irmão, se Deus pensasse como nós pensamos? Se Deus agisse como nós queremos que Deus agisse? Uma pessoa pisa no seu calo, você já quer matar. Uma pessoa te difama com uma palavra, você diz assim: eu vou entregar você nas mãos de Deus. Mas não é para Deus abençoar ela não, irmão. Você já está vendo aquela pessoa esmagada debaixo de um caminhão, caindo de uma ponte, alguma coisa assim. Imagine se Deus agisse como nós agimos. Ainda bem que Deus não age como nós queremos que Ele haja, porque senão possivelmente nenhum de nós estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus é amor, e este Evangelho quebra as correntes das setas do inferno. O Evangelho entra, irmão, nos presídios e salva o criminoso. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, você acha que essa irmã tem condição de ir para o céu? Eu falei: não sei, irmão, eu não sou Deus e o céu também não é meu. Deus leva para lá quem Ele quiser, irmão, porque se você vai dando ouvido para esse tipo de conversa, irmão, isso é longa a história. Que tem gente que não vai e não quer que os outros vão. Não tem aquele corinho: se você não vai, ele me impeça a ir. Tem gente que parece que o céu é dele, parece que foi ele que morreu na cruz, parece que foi ele que sofreu. E se fosse ele, irmão, ele não levaria ninguém. Mas ainda bem que Jesus, ele veio e morreu por mim e por você. E pelo poder deste Evangelho nós temos acesso aos céus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O poder deste Evangelho, ele chega aonde a ciência não pode chegar, aonde a medicina não pode chegar, aonde o homem não pode chegar. O Evangelho chega. Pastor, eu não tenho teologia para pregar. Não precisa, irmão. Pastor, eu não tenho nenhum curso superior para pregar o Evangelho. Não precisa, irmão. Basta você crer que este Evangelho é de Cristo, que este Evangelho é o poder de Deus. Deixa que Ele vai na frente fazendo por você. Eu gostava muito quando o pastor, saudoso pastor Severino Pedro, ele vinha nesse púlpito e sempre ele repetia a mesma coisa, e eu gostava. Ele sempre dizia: Deus começa quando você começar. Enquanto você ficar orando dizendo: Deus entra naquele hospital, Deus entra naquele presídio, Deus visita o meu parente, possivelmente que vai demorar o resultado chegar. Mas no momento que você disser: Deus, eu estou indo naquele hospital, vai comigo, Ele vai. Deus, eu estou indo evangelizar o meu parente, Ele vai. Eu encerro. Um pastor da Argentina, um grande pregador, ele contou uma vez que ele foi convidado para pregar em uma determinada cidade na Argentina, um trabalho de irmãs, de senhoras. E aí, no final do primeiro culto, veio um grupo de irmãs e falou assim: pastor, nós queremos que o senhor nos ajude em oração. E ele disse: qual é a causa, irmãs? Elas disseram: pastor, é que aqui ao lado da igreja, há 2 casas aqui, tem uma casa de prostituição, aonde tem 12 mulheres que se prostituem e vendem o seu corpo diariamente aqui, e nós estamos orando para Jesus salvar elas. O pastor falou: irmã, eu vou orar, mas quanto tempo estão orando? Há 2 anos estamos orando. Nesses 2 anos, quantas vezes vocês já foram visitar elas? Sangue de Jesus tem poder, pastor, a gente não pode ir lá.
pastor falou: então não conte comigo, irmãs, porque se é tão perto, vocês não podem ir. Se vocês forem lá, convidá-las para vir o culto amanhã, eu oro com vocês. E ela diz: não, então ore, pastor, para Deus nos dar força para nós irmos. E ele orou. No outro culto, à noite, das 12, tinha 6 no culto. Das 6, 3 se entregaram para Jesus. Anos mais tarde ele voltou naquela igreja e a regente das irmãs era uma daquelas mulheres que tinha aceitado a Jesus. O que é isso, irmãos? É o poder do Evangelho. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é por isto que eu sou crente. É porque eu criei neste Evangelho. Aleluia. Este Deus do Evangelho entrou na minha vida. Glória a Deus. Que coisa linda é entender o poder do Evangelho. Por isso Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. Se você crê, o Evangelho é poder. Se você crê em Jesus, o Evangelho é o poder para operar maravilhas na sua vida. Glória a Deus. Meus queridos, quando o pastor Eliseu nos falava sobre a onipotência de Deus, irmãos, eu gosto muito de ler Jó. Jó disse que Deus sustenta a terra sobre o nada. Já pensou nisto? Você está ciente de que Deus colocou um sinal na minha mão, no meu dedo, polegar, nos meus dedos, e estes sinais são diferentes dos 7 bilhões de pessoas que habitam na terra? O seu sinal é diferente de todos. Ninguém tem um sinal igual ao seu. Sabe quem fez isto? Deus. Aleluia. Interessante que, como a ciência está se desenvolvendo, eu cheguei num certo determinado país, cheguei na alfândega para entrar no país, e ali eu fui identificado pela íris dos olhos. Não precisou mais colocar o dedão polegar. Eles me olharam nos meus olhos ali, eu fui identificado. Que coisa linda, irmãos. É o poder de Deus. Aleluia. Como é maravilhoso o poder de Deus. Glória a Deus. Amados, é bom servir ao Senhor. É bom servir ao Senhor. É bom crer neste Deus poderoso. Aleluia. Quando aquela jovem irmã cantou aqui esta noite, e ela começou cantando que Deus olhava para ver o céu, se curvava para ver o céu. Eu disse aqui para o neto que estava ao meu lado: é porque Deus é maior do que o céu. Aleluia. Este é o nosso Deus, irmãos. É maior do que tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto, irmãos, um pouquinho de ler um pouquinho da ciência lá de cima. E eu peço a ler sobre astros. Quando eu cheguei, irmãos, de ver a grandiosidade deste mundo que Deus criou, é muito grande, irmãos. Quando você começa a pensar nas galáxias que existem, milhões e milhões, o tamanho é uma coisa absurda, as distâncias, mas tudo isso é o poder, é a revelação do poder do nosso grande Deus. Aleluia. Quem é como nosso Deus? Que se curva. Deus com certeza está com seus olhos voltados para este culto esta noite. Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo. Aleluia. Queridos, que bom se nós pudéssemos continuar ouvindo sobre a grandeza de Deus, mas não nos permite o relógio. Nós temos que terminar o nosso culto. Mas seria uma incipiência da minha parte se terminasse este culto sem fazer um convite para pessoas que estão conosco que ainda não conheciam o poder de Deus. Você começou a conhecer um pouquinho do poder de Deus. Aleluia. Por isso,
O homem de Deus, o profeta Oséias, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele é muito grande. E eu queria fazer um convite. Nós temos aqui alguém que não é crente e esta noite quer aceitar Jesus como seu Salvador. Este Deus grande não é aquele Deus pequeno que vive pregado numa cruz. Eu estou falando do Deus criador de todas as coisas, daquele que Ele deu vida, daquele que Ele sustenta com vida. É este Deus maravilhoso que eu lhe convido para que esta noite você receba no seu coração. Há alguém entre nós que não é crente e deseja aceitar Cristo como seu Salvador? Aleluia, glória a Deus. Há uma pessoa não crente conosco? Eu lhe convido em nome de Jesus. Esta é a sua grande oportunidade. Talvez você pela primeira vez ouviu como Deus é grande. Quem sabe você conhecia um Deus limitado, não é? Um Deus carregado pelo homem, um Deus que vive pendurado em uma cruz, que nada pode fazer em seu favor. Nós cremos nesse Deus que tudo pode. Há alguém para Jesus? Todos são crentes? Glória a Deus. Queridos, nós estaremos durante esta semana, amanhã, terceira segunda-feira do mês, nós teremos aqui a nossa reunião com os cooperadores, amanhã à noite, se Deus permitir. Terça-feira teremos o nosso culto de oração e doutrina. Quarta-feira nós teremos pela manhã e à tarde a nossa reunião do círculo de oração. À noite teremos culto de libertação. Sexta-feira teremos culto. Sábado, estudo da palavra de Deus para os professores da escola dominical. E domingo pela manhã. Hoje pela manhã, irmãos, os irmãos estiveram aqui estudando sobre... Hoje foi muito importante, né? Olha, sobre os direitos humanos, né? No próximo domingo, hoje pela manhã, irmãos, eu fui ministrar ceia em um dos nossos setores, precisava ir ali. Mas, domingo próximo, estaremos aqui estudando sobre ética cristã e aborto. Este é um assunto muito importante. Glória a Deus. Certa feita eu fui convidado para falar sobre o aborto à luz da Bíblia lá na Câmara Federal. E eu fui. E Deus me deu graça. E aqueles que me ouviram, irmãos, para a glória do Senhor, eles se levantaram, me aplaudiram de pé. E eu disse a ele: a honra é para Jesus. Glória a Deus. Mas, queridos, domingo pela manhã estaremos aqui reunidos em nome do Senhor. Fiquemos, pois, em pé. Nós vamos agradecer o Senhor com uma oração. Amanhã, não esqueçam a nossa reunião de obreiros. Todos estamos convocados para estar aqui presentes. Temos muita coisa a falar sobre o trabalho do Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando, ganhando almas para o Rei dos Céus. Glória a Jesus. Eu vou pedir para que um dos nossos irmãos, meu querido irmão, vem cá, você do Pará, vem cá, vem orar conosco. Aleluia. O nome deste irmão, um dos seus nomes é Moreno, né? Mas ele é lourinho, vem cá, Vamos orar, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por tudo o que o Senhor fez aqui nesta noite. Ó Deus, pelos louvores, pela palavra que aqui ouvimos, ó Pai, que a cada dia engrandece o seu nome. Ó Deus querido, eu quero apresentar a cada um dos teus filhos que aqui cultuaram, Senhor, para que o Senhor possa levar em paz cada um deles aos seus lares, às suas casas, livre de todo mal, de todo perigo, ó Deus. Que este culto, Senhor, possa prosseguir nos nossos lares, com os nossos familiares. Pai, que o Senhor venha abençoar toda a tua igreja, Senhor, em toda a nação brasileira. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus querido, aqui no estado de São Paulo, pastor Zé Wellington, toda a diretoria, Senhor, da nossa igreja. Pai, venha abençoar a todos os teus filhos, Senhor. Vem dar uma noite de paz, uma noite de descanso, um sono reparador, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continua com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam: Deus abençoe a todos.